pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? É só ajustar as coisas aqui. Geralmente a gente fala à noite, né? Tava tendo só áudio, agora... E agora nem isso? Ai, Jesus. Deu certo, Alberto? Vanessa, tá tudo certo? Vou ajustar aqui também. Estou vendo e ouvindo. Ah, obrigada, Raquel. Obrigada a vocês, né? Povo corajoso, Karina, Alberto, todos sejam muito bem-vindos, Vanessa. É um prazer estar hoje e agora, né? Pleno sábado, estarmos juntos para discutirmos aqui mais algumas. E ó, por falar em psicanálise, a gente vai ter sempre muita coisa para a gente falar, né? É um campo, assim, muito vasto, né? Acho que já falei em algumas aulas, desde a década de 90, praticamente. Aí a primeira aula, Raquel. Eu interrompi minha fala para dizer, Raquel, seja muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda ao curso, muito bem-vinda às nossas discussões. E as minhas aulas, eu gosto muito de dizer que são encontros, né? E são encontros onde, não importa que é online, né? O encontro eu trago até de uma outra teoria, mas que também se conversa muito com a psicanálise. O encontro vem do Jacó Davi Moreno, que é o pai do psicodrama, né? E eu estou até com um livro aqui, sempre vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse livro aqui é um daqueles da década de 90, chama-se O Psicodrama Psicanalítico, né? É um dos livros aí que eu carrego com muito carinho. E então essa questão do encontro é muito importante, né? Porque é aquele momento em que eu procuro ao máximo estar presente, né? E estar trabalhando o que nós chamamos também com relação à empatia, né? Só que aqui o nosso objeto, né, que é o objeto de estudo, não sou eu, o objeto de estudo é a psicanálise, o objeto de estudo, né, e hoje a gente vai falar, já vou introduzir o assunto já, o nosso objeto sempre vai ser, o nosso desejo está movido a esse objeto que é o estudo, né, o estudo dos conceitos, o desejo pelo aprofundamento. Boa tarde, Alcides, né? E vamos lá. Então, hoje, antes de introduzir o nosso conceito, eu gostaria de saber se vocês conseguiram, não quem está entrando, né? Mas, Fabiano, boa tarde. Se vocês conseguiram fazer aquele exercício onde, lembra que lá na aula, onde teve aquele apagão, que eu pedi o exercício da sombra, que era para você ir dizendo tudo aquilo que viesse à sua mente, não apenas em palavras, tá? Mas também, olha, é bem assim, rasgando o verbo, né? Eu tive vontade, ou tenho, né? Tenho vontade de fazer tal coisa, aquela coisa que você nunca contou para ninguém. Esse exercício eu passei no final de uma aula quer dizer, eu ia passar, né? No final da aula, que teve um apagão por causa do incêndio lá da EDP, e
e depois eu não sei se ficou muito claro. Teve uma pessoa um aluno, não vou dizer se é aluno ou aluna, né, que me enviou o exercício. E é assim, gente, pelo que eu percebi ali, eu estou retomando até por causa disso. Sombras, então, mais uma vez, não são somente as coisas, entre aspas, lembrei até da palavra do Alcides, feias em nós. Não, não são, né? Todos nós temos, né, algumas questões escondidas, né, lá no inconsciente. E por esse exercício era para procurar soltar um pouco. Sabe aquela vez que você teve raiva de uma pessoa que você ama, né? E isso veio à sua consciência. Então, era para ter feito mais ou menos nessa linha aí. Então, quem não fez, não deixe de fazer, tá? Porque é bastante terapêutico também, né? E hoje nós vamos falar de pulsão, de pulsões, né? Então, tem bastante coisa aqui, porque quando nós falamos de pulsão, né, em Freud, nós já vamos falar lá dos 3 ensaios para uma teoria da sexualidade. Esse é um dos textos aí de Freud, né? E quando nós falamos de pulsão, nós estamos falando de algo muito ligado aos nossos desejos, né? Aos nossos desejos inconscientes. Nós estamos falando dentro da psicanálise, né? Eu vou citar Freud, vou citar um outro autor também, que se chama Lacan. Estou falando desse jeitinho porque tem gente chegando e eu não sei aí até que ponto, né, se conhece alguns termos, os autores que envolvem a psicanálise. Sim, tudo começou aí, nosso amado Freud. Sim, a gente sempre vai falar muito dele, né? Mas existem os pós-freudianos, como nós falamos. Mas hoje, especificamente, eu vou trazer pulsão em Freud e pulsão em Lacan, em alguns momentos, né? E só para vocês saberem. Só que em Lacan ainda tem muito mais coisas, né? Porque Lacan já Lacan ele enxergou muito da questão da pulsão, por exemplo, entre outras questões, né, com relação aos conceitos psicanalíticos, de uma forma, digamos, diferenciada, tá? E eu penso muito, quando eu vejo os teóricos criando conceitos, e principalmente aqueles que vêm depois, então, há uma base, né, e muitas vezes ligada pelas limitações do momento socioeconômico, político, em que se vivia, é como se hoje existe, hoje, né, hoje, dia 17 de outubro de 2020, nós vamos ler um conceito sobre uma teoria X. Daqui a 20, do jeito que as coisas estão indo, talvez 10, mas vamos lá, vamos jogar até mais 50 anos. Quando essa teoria aqui for aprimorada, opa, né? Essa que veio, ela já vai ter ela já leu isso, né, já teve essa leitura, e ela vai complementar, então, com um outro olhar, né, e isso é muito produtivo, né. Então, nós vamos falar na psicanálise dentro de vários olhares, né, assim como na própria psicologia também existem inúmeros, quando eu digo olhares, eu estou falando dos
teóricos, né? Então, a mesma coisa acontece na psicanálise. E quando a gente fala em análise, né? Então, aí também, eu vou sempre reforçar isso nas aulas, isso pressupõe sempre, para a sua vida, até para quem disse aí que está começando hoje, né? É assim, é muita leitura, né? Porque até um simples conceito sobre pulsão, né? O que é pulsão? Com certeza, o pessoal aí já ouviu falar de pulsão de vida, pulsão de morte, e a gente vai até desmistificar algumas questões com relação à pulsão de morte, por exemplo, né? Então, a priori, o Freud, ele trabalhou dentro de uma linha da própria biologia, né? E quando a gente fala, então, em pulsão, a gente está falando não propriamente dos instintos, tá? Porque quando eu penso nos animais, por exemplo, né? Os animais, nós temos instintos? Sim, instinto de sobrevivência é um deles, né? Os animais têm também? Tem, os animais têm. Só que, quando eu falo em pulsão, para início de conversa, ela está, segundo Freud, muito ligada ao sentimento corpóreo, tá? Isso é muito importante, né? Então, diante de estímulos internos ou externos, né? E nós temos no nosso corpo, né, as membranas, se nós pensarmos na boca, se nós pensarmos no próprio ânus, se nós pensarmos um estímulo externo, ele virá pelo paladar, virá pelos olhos, né? Então, a pulsão, ela é uma força, é uma energia, ela é uma força interna, tá? Inconsciente. Todos nós possuímos. Ela nos rege, ela nos move. Em psicanálise, a gente fala muito de objeto, tá? Esse objeto não é um objeto, tá? A mãe, logo que o bebê nasce, pode ser um objeto de desejo. Então, para início de conversa, tá? O meu marido pode ser o meu objeto de desejo. Um carro pode ser um objeto de desejo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com essas separações, tudo bem? Então, vamos logo de início, vamos compreender de passo a passo mesmo. O que é uma pulsão? Não é impulso, não confundam com impulso, ok? A pulsão, então, ela parte de um desejo. O desejo, ele já por si só me implica o quê? Uma falta. Se eu desejo algo, eu não tenho este algo. Só um minutinho. Se eu desejo alguma coisa ou alguém, é porque eu não o tenho. E eu desejo o quê? Vamos chamar aqui de objeto. Então, ao longo aqui da nossa fala sobre pulsões, nós falaremos sobre desejo, nós falaremos sobre o que é essa pulsão, né? Ela não deixa de ser uma origem de conflito, né? Por quê? Por causa dos desejos. Vamos colocar no singular mesmo. Então, eu tenho o desejo, eu vou ter a falta e eu vou ter um objeto de desejo. Então, o tempo inteiro, essa força que
Freud denominou como pulsão, gira em torno disso. Então, nós estamos desejando algo, alguém, a isso nós damos o nome de objeto. Tudo bem? Tudo certo? Aí talvez vocês pensem assim, a pulsão de vida, então, o que ela faz? A pulsão de vida, né, ou a pulsão por si só, porque a pulsão de morte não na sua essência, é de levar à morte, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, mas a gente vai falar bem passo a passo, como eu disse para vocês. Então, o que o ser humano busca? Também. Então, nós temos desejos, e quando eu tenho um desejo por um objeto, isso foi gerado pelo que nós chamamos de pulsão, segundo Freud. E o que acontece? Acontece o seguinte, eu quero que esse desejo seja satisfeito. Então, a satisfação, tá? Também vai fazer parte aqui do nosso repertório. Então, vão anotando, vão procurando entender e assimilar, né, o que seja a pulsão. A pulsão é tangível? Não, ela é intangível. Por quê? Ela é uma energia, ela é uma força. Ela nos move? Sim, ela nos move. Ela nos move em direção ao objeto. Mas é um movimento automático? Eu tenho a minha pulsão, então, né? Eu vou ter, então, esse desejo pelo meu objeto, o objeto desejado, para que eu tenha satisfação e a receitinha está pronta. Não, não é bem assim. Não é linear dessa forma, né? Senão não seríamos seres humanos, né? Mais ou menos assim. Então, existe um movimento que pode ser ativo ou pode ser passivo. Isso tudo, em busca dessa satisfação. Por que existem pessoas insatisfeitas? Quanto mais reprimida for a pessoa, olha lá, o que eu já comentei antes, todos nós somos movidos por pulsão, né? Todos nós. Em alguns momentos, o que chamamos de pulsão de vida, em alguns momentos, o que chamamos de pulsão de morte, tá? E, inclusive, a gente vai desmistificar muito aí o que se fala de pulsão. Boa tarde, Roberto. Roberto está falando que está com saudades e que logo volta a acompanhar tudo. Ok. Então, olha lá. A pulsão, ela também é a origem do conflito que determina o quê? Sintomas. Por quê? Se eu não... Boa tarde. Até perdi o rumo aqui. Vamos lá. Então, assim, quando todos somos, então, movidos por pulsões. Eu estou sempre, por causa dos meus desejos, né, querendo satisfazê-los, tá? Mas já dissemos também que não é um movimento linear, né, em direção ao objeto. Roberto igual a Mariana, estou no computador dele, né? Freud introduziu esse conceito, agora eu fiquei sem entender um pouquinho, é a Mariana que está aí, não é o Roberto, então tá bom. Freud introduziu esse conceito, e ele fala bastante sobre
a pulsão, na verdade ele começa a falar isso, que eu vou citar vários textos dele aqui. Em 1905, 3 ensaios sobre si. A Raquel está dizendo que travou, então é bom o pessoal acompanhar aí. Então, a gente tem um texto lá em 1905, esses 3 ensaios. Nós temos um texto também em 1915 de Freud, as pulsões e as suas vicissitudes, ou seja, os seus desdobramentos, né? E aqui começa o que a gente chama de um conceito fundamental para a clínica psicanalítica, tá? Porque é por meio da clínica, né, que depois a gente vai ver até que alguns seguidores, alguns discípulos de Freud fizeram algumas críticas com relação à forma como ele criou esse conceito, que não foi somente baseada na clínica, tá? Mas, daí a gente percebe o quanto a observação da clínica, quando a gente diz da clínica, é dos pacientes, o conteúdo que eles trazem, né? O quanto isso é importante. Bom, então é por meio dessa observação na clínica, que cada um de nós aqui, enquanto psicanalistas, né, nós precisamos observar muito mesmo a fala. Então, eu sempre vou dizer, né, vou repetir aqui, vou ser repetitivas, e sempre está chegando gente nova também, e isso é importante. A escuta ativa, né? E também ter em mente que não existe uma receita. Então se a pulsão, ela vai, o que é chamado de pulsão, essa força, ela vai me levar a desejar o objeto? Sim e não. Nossa, mas que coisa! Até o próprio Freud, ele na sua contextualização de pulsão, ele é dualista, e a gente vai ver o que é dualidade, são 2 coisas que se opõem, né? Então, eu tenho na pulsão, o Freud vai pensar, né, nesse ímpeto, nessa força, nesse impacto. A pulsão pode ser vista também como tudo aquilo que nos instiga, sim, ao movimento. Todos nós, eu sempre digo, né, todos nós somos criativos. Se a gente estivesse numa sala de aula, eu não sei se eu já perguntei isso presencialmente aí, antes pandemia, né? Geralmente, quando eu faço pergunta, poucas pessoas respondem, eu sou, ainda às vezes com o dedinho assim, né? Mas, na verdade, todos nós somos, né? A própria neurociência comprova isso. Quando nós falamos em psicanálise de pulsão, nós estamos também dizendo a mesma coisa, né? Porque a pulsão, ela possui um movimento de criação, né? Ela possui movimento em si, tá? Então, hoje vocês se preparem para, o pessoal até brinca, né? Dar aquela viajada mesmo, porque para a gente compreender, né? Então, por isso que é bom sempre anotar também, para a gente compreender, né, estes termos, de fato, talvez seja até bom ser numa tarde de sábado, porque eles são complexos, sim, são, e aí, por isso mesmo que existe a beleza, a lindeza disso tudo, porque é algo que eu tenho, e cada um de vocês que está aqui assistindo a aula, todos nós temos, todos nós somos movidos por pulsões, né? Então, nas minhas aulas eu gosto muito que a gente se observe, né? E que a gente perceba,
sinta, né? Tem o aprender e o apreender com 2 Es. Então, é preciso que durante a aula, né, ao longo da aula e após, né, você também vá lá e continue elaborando, fazendo a sua pesquisa, hoje, no caso, sobre pulsão. E que você também identifique em você, né, isso é muito importante, tá? E é sempre um processo, não se esqueça, não existe chavinha, né? Mas nós, analistas, a gente tem que ter isso muito claro, muito consciente, que não existe chavinha para nada, né? Existe, sim, uma fala, né? E a palavra, ela é libertadora, né? Isso é muito importante, né? Então, sermos bons ouvintes e é essencial. Freud, então, vai distinguir, como a gente começou a introduzir lá no início, a pulsão de estímulos externos, né, daqueles que nos afetam. Então, ele vai distinguir o que é pulsão, que vai querer, vai ter o desejo por um objeto. E existe, como a gente falou lá no começo da aula, os instintos, né? O instinto de sobrevivência, por exemplo, tá? Mas nós temos também estímulos, né? Como os olhos, o paladar, como nós falamos. E qual que é a diferença aí? Um estímulo externo, eu posso controlar. Uma luz forte, por exemplo, né? Eu posso, se vem muito forte no meu rosto, eu vou fazer o que? Vou instintivamente fechar os olhos. Ou eu vou diminuir aquela luminosidade, está me incomodando, ou vou até aumentar, né? A luz está muito fraca, vou aumentar aquilo. Então, o estímulo externo, já leio o seu comentário aí, Alcides, eles nos afetam, o barulho, a luz, ainda que exista esse mesmo impacto, né, eu possuo controle sobre isso, tá? Agora, é diferente da pulsão. A pulsão é uma força, ela é interna, tá? E ela é constante, ok? Então, o instinto, né, os estímulos que me impactam, né, eles me afetam, sim, como eu dei o exemplo da luz, tá, ou de um barulho. Se eu estou num lugar muito barulhento, eu vou fazer o quê? Eu vou sair daquele lugar, eu não consigo me concentrar, vou ter esse movimento. Vou ter movimento? Vou, mas isso não é pulsão, tá? Agora, a pulsão é uma força que vai ser constante, tá? Esse movimento, ele não vai ser sazonal, né? Que vai se expressar de uma forma mais discreta ou menos, né? Então, o Freud, ele frisa muito isso, né? Essa força constante, e que não vai ser variável. Deixa eu ver o que o Alcides escreveu ali. Está correto eu pensar que a pulsão pode ser energia libidinal, pulsão de vida, e agressividade, pulsão de morte? Eu até comentei no início, não está errado, mas o conceito não se resume a só isso, tá? A pulsão, a gente pode dizer que ela é, sim, como você escreveu ali, ela é uma energia, tá? Ok, né? Libidinal. Pulsão é uma energia libidinal, tá? A gente vai ainda falar mais
nas próximas aulas aí, sobre a questão da sexualidade dentro da psicanálise. A sexualidade dentro da psicanálise, ela não tem a ver com com o que a gente concebe enquanto seres humanos, né? Às vezes sim, às vezes não. Por isso que eu digo, a gente tem que realmente mergulhar muito a fundo aí. Mas eu não estou falando de sexualidade de forma psicanalítica, pensando na genitália humana, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Então, o Alcides, ela tá correta, ela só não tá totalmente completa, e ela não é assim, pum, né? Isso aí, então, a pulsão de vida é só energia libidinal, ou a pulsão de morte é só agressividade, tá? Então, a gente vai falar bastante, até mais para frente, conforme nós formos caminhando, que a pulsão de morte pode ser criativa, gente. Olha só. Porque, lembra, a gente tem que, antes de pensar em pulsão de vida ou pulsão de morte, nesses termos, nós temos que pensar no que é uma pulsão. E a pulsão é energia libidinal, sim. Então, Alcides, ok, tá? Então, entenda, vamos ver se eu consigo me fazer entender por você. Deve você me dar um ok aí. Você respondeu, mas não é, entendam, por todos vocês, né? Não é só isso, tá? Tem mais coisa nisso aí. Mas eu entendi o que você quis dizer. Está caminhando aí para a compreensão. Então, isso é muito bom. A Karina também escreveu: seria o instinto, a fome, deveria passar quando comendo o necessário? Passou disso? É pulsional? Então, também não é só isso, tá? A gente vai ver que esse objeto de desejo, muitas vezes eu o desejo, só que eu vou dar esses exemplos um pouquinho mais para frente, para a gente começar a absorver, e é isso aí, gente, vão colocando as perguntas mesmo, as dúvidas, né? Para vocês começarem a elaborar os seus conceitos. Uma coisa na aprendizagem muito importante, a gente tem que elaborar os nossos conceitos. Cada um tem que absorver, elaborar, e vão jogando aqui para a gente ir discutindo, né? Então, como eu falei, se a gente pensar em impulsão só como instinto, a gente pensa, por exemplo, nos textos que eu vou citando aqui para vocês, o Freud, ele fala, eu até comentei, a pulsão, ela não é sazonal. No animal, por exemplo, quando a gente pensa lá no cio, né? O cio é sazonal no animal? Sim, ele é sazonal, né? Então, é um instinto, e é um instinto sexual, né? Então, ele tem começo, meio e fim, e ele tem uma época em que aquilo acontece, tá? A fome, né? A fome, ela é um instinto de sobrevivência, pensando aí em todo ser vivo que se alimenta, né? Não somente nos seres humanos, mas falando de nós, seres humanos. Então, vamos tomar cuidado, porque vamos trabalhar com a ideia de pulsão mais como uma energia, tá? E ela sempre vai em direção ao objeto, mas não linearmente. Não é porque eu tenho o tempo inteiro, nós estamos tendo pulsões agora, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É uma coisa, porque nós somos movidos a energia, né? A uma energia que nos mantém vivos, né? Ou que nos leva numa outra direção, tá? Mas vamos lá, a gente vai, tem chão ainda para caminhar. Então, retomando, pulsão, né? A pulsão é o nome do quê? Dessa energia. Essa energia, ela me leva a ter desejos por um objeto. Quando eu desejo algo,
existe uma falta. Então, nesse meio, é outra palavra importante na aula de hoje, a falta que eu tenho desse objeto desejado. Esse objeto desejado pode ser qualquer coisa ou pessoa. Tudo bem com relação a isso? Então, vamos lá. Essa força que nós chamamos pulsão, ela habita, então, em todo sujeito, né? Então, sujeito, quando eu falar sujeito, somos todos nós, tá? E o que fazer, então, com essa, mas meu Deus, né, essa força, então, ela é constante, sim, ela é constante, o tempo inteiro eu tenho desejos, sim, né, tem até eu me lembro de há muitos anos, eu acho que até já tem algumas aulas aqui, alguma das aulas, há muitos anos mesmo, eu li um livro lá do Schopenhauer, onde ele falava que a cada desejo que eu supro, enquanto ser humano, vem 10 no lugar, né? Eu não lembro o nome do livro, é um livro bem antigo, de capa vermelha. Foi o primeiro livro que eu li desse filósofo. E eu era adolescente ainda, faz um tempo. Bom, então, a gente vai observar na fala dos nossos pacientes, né? Muitas vezes eles vão chegar e vão nos dizer, e não vai ser de forma direta, né? Por isso que a gente tem que observar muito a fala, né? Qual é o movimento deles, o que os instiga, e comece observando por você, né? O que me instiga, né? O que realmente está tomando lugar em mim. Se eu digo que a pulsão me habita, que eu sou movida, né? A pulsão, enquanto eu estiver viva, eu vou ser movida por pulsão, tá? A gente não está entrando especificamente ainda na pulsão de vida ou de morte, né? Olha só que interessante. Então, vamos lá. Pulsão me move, pulsão me instiga, pulsão me impulsiona. Sim, tudo isso é correto dizer. Por quê? Porque a pulsão, ela é uma energia, tá? Então, isso é muito importante. Para Lacan, então, Lacan é um outro teórico que nós sempre falaremos dele. Então, a gente estava falando de Freud, a gente vai continuar falando de Freud, do conceito dentro da concepção de Freud. Mas a gente vai falar agora uma fala de Lacan é ótimo, né? Eu gosto muito de usar o termo fala, né? Lacan diz assim, a pulsão, eu li isso, é um pequeno poema que Lacan fez sobre pulsão, gente. Olha só, é tudo apaixonado mesmo, né? A pulsão não tem dia, noite, não tem estação, verão ou primavera. Ela é uma força constante. Então, nisso, ele concorda com Freud, tá? Com relação à pulsão. Então, guardem bem isso, né? É muito importante também a gente perceber essa diferença até como a Karina falou, do instinto ali, desse pico e desse declínio, né? Então, eu matei a fome, se a pulsão fosse instinto, eu matei a fome, aquela pulsão, não. Então, não, a pulsão é diferente. É uma energia que, pela falta de algo, o indivíduo pode direcionar sua vida, isso, aí sim, Karina Miller.
É isso mesmo, pulsão é uma energia, né, assim como até o Alcides comentou, e eu estou repetitiva até dizendo isso para vocês. Essa energia, ela vai em direção desse objeto, porque eu tenho falta dele, tá? Mas não quer dizer, olha que coisa doida, que quando esse objeto for possuído por mim, ou estiver comigo, né, eu vou me sentir satisfeita. Olha que interessante. Então, não necessariamente, por isso que não é uma receitinha, mas o que você escreveu aqui, Karina, está correto, tá? Ela é uma energia, tá? E se existe essa energia aí, eu vou chamar de desejo, se existe desejo, existe uma falta, né? Sempre, tá? No ser humano, a pulsão exige de nós um trabalho psíquico, ou seja, cada um de nós vai lidar com isso de uma forma, né? Ou sintoma, né? Ou mesmo, como nós falamos, por ser, sim, ela é uma energia libidinal. Energia libidinal pode ou não estar ligada à sexualidade em si. Então, até com relação à própria, agora falando da sexualidade humana mesmo, né? Sim, a pulsão, ela existe também com relação a isso, tá? E essa pulsão, essa energia, ela vai, então, nos movendo, né? O Freud vai pensar nessa relação com a pulsão, aí exatamente o que eu escrevi aqui, o que você escreveu aí, Karina, né? Pela falta do objeto, tá? Então, pulsão, falta, objeto. Mas não significa que, vou repetir, eu tendo esse objeto, eu vou me sentir satisfeita, aquela pulsão acabou, e tudo, não, tá? Por isso que não dá para pensar aí no exemplo da fome, me satisfiz, né? Ou então assim, comprei um carro, tô satisfeita, não quer nada, né? Passou uns dias, mas eu vejo um outro mais bonito. Tem gente que é assim, não estou falando que eu sou, tá? Eu não sou. Mas então o Freud vai propor esse conceito aí da sexualidade, como eu falei para vocês, não só com relação como a gente falou da libido, né? A questão genital, né? Para a psicanálise, a sexualidade é pulsional, tá? E tem a ver com algo que não há uma resposta final, né? Então, eu falei para vocês, não é linear, não existe uma liga entre pulsão e conseguir, tem o desejo, que o desejo ele vai existir sempre, por causa da pulsão, que é essa energia, vai em direção ao objeto, isso quando vai, né? Algum movimento vai ocorrer aí, tá? E quando a gente chama de movimento, a gente vai esclarecer isso. Eu vou em direção a esse objeto, então não vai ocorrer sempre essa satisfação, muito pelo contrário, a gente já vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Mas é importante a gente, olha só, esse mover pulsional, então, tem a ver com algo que não há, onde não há uma resposta final, tá? Eu saio dessa pulsão e facinho já me libertei. Isso não acontece, tá? Para Freud, essa força é constante. Então, lembrem-se disso também. A gente não tem como se livrar dela. Não adianta. Vamos ver o que a Raquel colocou aqui. Então, uma vez alcançada, pode não gerar uma satisfação. Ok. E eu vou dar um belo exemplo daqui a pouco, no momento certo. É por isso que o sujeito pode ser um eterno insatisfeito? Pode ser, tá? Muito bem, Raquel, é isso mesmo.
E a gente vai encontrar no nosso consultório pessoas que vão ter, inclusive, essa fala, né? Esse discurso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, às vezes as pessoas, mas ela está insatisfeita. E aí, qual a gente vai ter que buscar, né? Buscar na fala. Em psicanálise, a fala é tudo, né? É tudo. E o bom ouvido também, né? E a gente vai vendo assim, eu vou falar até uma palavra em inglês, chama os highlights, né? Como se você visse as palavrinhas saindo da boca da pessoa, e daí você pega uma, pega outra, e fala, daí você fala, olha só que interessante, né? Eu até li o exercício de uma pessoa que me enviou, e eu pude ler nesse exercício da sombra, algumas palavras, né, que elas iam se iluminando, não uma tradução ao pé da letra, mas é mais ou menos isso. Ou buscar o crescimento, não entendi o que você quis dizer, então, o que você tinha, Karina, tá. A Raquel escreveu, então, uma vez alcançada, pode não gerar uma satisfação. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser insatisfeita. Quando eu der o exemplo, vai ficar bem mais claro. É por isso que o sujeito pode ser um eterno satisfeito. Sim. Tá? Então, sim para as duas, tanto para a sua afirmação, como para a sua pergunta, ou sua formatação de pergunta aí. E a Karina falou, ou buscar o crescimento. Sim, tá? Até porque a gente vai ver que são... Por isso que é importante compreender o conceito de pulsão. Por quê? A gente não vai ver a pulsão de morte como, por exemplo, alguém que tenta se matar, que quer se destruir. Isso não necessariamente é uma receitinha, como a gente fala. Isso é pulsão de morte, tá? Tem pulsão de morte ali. Pode ter ou pode não ter, tá? Sobre a pergunta... tá, a Karina esclareceu ali. Sim, um movimento de crescimento, tá? Ele pode gerar, pode caminhar em direção a isso, sim, com certeza, tá? Então, vamos pensar nesse movimento que eu falei para vocês, da pulsão em direção ao objeto de desejo, e eu desejo porque existe uma falta, né? Como uma relação, e existe um espaço aí a ser preenchido, tá? Agora, o que existe nesse espaço é muito interessante, e a gente vai vendo aqui, né? Então, o que orienta e desperta esse nosso desejo é o que eu acabei de falar para vocês, essa relação, né? O que nos leva a desejar X ou Y objeto? E por que será que quando eu tenho esse objeto do meu desejo perto, nem sempre eu vou estar satisfeita? Isso vai ser muito interessante. E esse vínculo não estabelecido entre, claramente, pulsão, que é a energia, desejo, essa falta, né, e o objeto, tanto Freud como Lacan, eles veem isso como um movimento, tá? Isso é muito importante, né? E eles supõem, então, que não é a pulsão que nos leva diretamente ao objeto. Olha só que interessante, né? Se fosse, era muito, muito bom, né? Então, eu tenho a pulsão, que é a energia, né? Eu desejo tal coisa, é aquele objeto, e eu vou direitinho para lá. Não, mas não é assim que acontece, tá? Essa relação com o objeto, essa liga, né, como eu falei,
ela não está, assim, totalmente pronta, e ela nunca vai estar, tá? Ela precisa ser montada por nós. E olha a importância de uma análise aí, gente, né? Olha a importância do autoconhecimento. Porque, tudo bem, eu sei que existe uma energia em mim, eu sei que eu possuo desejos, né? E quando a gente percebe que, ao atingir um desejo, né? Até como eu falei lá, não é nem psicanalista, o Schopenhauer é um filósofo, né? Ele falou que para cada desejo vem 10 no lugar, what's, né? Aí até falaram, somos insatisfeitos? Sim, tá? Mas existem algumas neuroses, como a Elaine colocou ali, os desejos numa forma insaciável poderão levar a um tipo de neurose? Sim, tá? Vou citar logo o exemplo, então. Imagina uma moça, tá? Independe da idade, ela tem um namorado, por exemplo, que mora numa cidade, não mora na mesma cidade que ela, e eles se falam durante a semana apaixonadamente, né? Mal esperando chegar o final de semana para eles poderem se ver. Então, a gente tem aí nesse case um relacionamento, tá? Onde durante a semana é só por telefone, não era nem ainda por. Ai. Voltei. É o dedinho, o famoso dedinho. Não era nem ainda por videochamada. E aí acontece o seguinte com essa moça. Ela, então, ela deseja que essa pessoa, né? Ela deseja que essa pessoa venha, demonstra isso durante as conversas que os dois têm, né? Mas quando chega a sexta-noite lá que o rapaz vem, ela já começa com um incômodozinho. Mas como assim? Então, o objeto desejado, ele está perto dela, né? Não deveria ser o contrário? Opa, por isso que eu falei para vocês. Não necessariamente eu possuir o objeto do meu desejo vai me trazer essa satisfação. E aí essa mesma moça diz assim, que ela vai ficando ao longo a sexta o incômodo é pequeno. No sábado o incômodo começa a crescer. E no domingo ela já está desejando que o objeto que ela tanto quer durante a semana, nas ligações e tudo mais, aquelas falas amorosas e tralalá, né, que a gente conhece, ela já está desejando que esse namorado vá embora. Isso é um case, é verdadeiro isso. Então, esse é um excelente exemplo de que, olha só, a pulsão dela, né, que pode até, não, quando a gente fala de desejo, tem desejo sexual aí? Tem, mas vamos pensar só no desejo pelo objeto, né? Ela sente falta, ela inclusive exprime isso na fala dela, ela sente falta, tá? Quanto maior a distância, maior será o desejo pelo objeto. Não é martelo batido. Pode ser que sim, mas pode ser que não seja. Pode ser que ela tenha uma questão aí com ela, tá? Que pode ser a idealização? Pode, tá? Então, a gente lida muito com o pode. Os desejos, como é que a Elaine escreveu? Os desejos, numa forma insaciável, poderão levar... Ah, tá, isso eu já li. Sim. Então, a gente vai ter que sempre investigar. Olha que legal. Vão colocando as perguntas mesmo. Porque é bem isso, é bem essa discussão. Que depois você vai fazer com você mesmo, ou você mesma, né? Ó, ela está dizendo isso. Será que tem algum trauma aí? Será que
essa pessoa gosta né, de quando ela tem essa crença, talvez, de que é melhor um relacionamento distante, então a gente vai ter que realmente se questionar, e é bem isso que vocês estão fazendo agora, né? Pode ser isso, e a gente vai investigar através do quê? Através da fala, para ver que tipo de pulsão é essa, o que está levando essa pessoa a ter o desejo por esse objeto, no caso que eu citei, tá? É sempre assim? Não, claro que não, né? Tem muita gente que eu conheço que namora pessoas, ou já namorou, né? E que, inclusive, já estão casadas, pessoas que moravam distantes, né, em outras cidades. Então, eu dei esse exemplo para vocês perceberem que o objeto do desejo estava longe, era desejado. Quando perto, não. Aí trazia incômodo e trazia insatisfação. E isso pode ocorrer, né, dentro de uma neurose, dentro de algo até muito mais forte, que isso vai precisar ser investigado. Então, olha só, Lacan fala desse movimento todo como uma montagem. Olha, é bem esse termo que ele usa mesmo no texto dele, tá? Como eu falei para vocês, todo esse movimento, ele precisa ser percebido por nós, psicanalistas, a partir das falas que o analisando vai trazer, tá? E então, Lacan chama isso de montagem. E Freud diz assim, a pulsão não traz automaticamente o objeto, né? E aí vem, eu me antecipei, por exemplo, que eu fiquei falando tanto dele, né? Até mesmo a gente pode pensar no seguinte, que foi um outro exemplo que eu trouxe aqui. Então, olha só, todo esse movimento Lacan chama de montagem, tá? Porque isso não é uma receitinha, não é um passo a passo. Eu tenho essa energia é um desejo por uma falta que eu possuo, e essa falta é a falta de um objeto, tá? A gente pode ter, por exemplo, eu sempre cito aqui a Melanie Klein, né? A aula dela ainda virá. A gente precisa ainda ver mais alguns conceitos até chegar mais para frente a gente vai falar dela. Mas eu gosto de citar, por exemplo, ela começa a falar da psicanálise para as crianças, né? A mãe é o nosso primeiro, na verdade não é nem a mãe, né? É o seio, né? E lembrando aqui, olha só, dá essa energia libidinal, o que eu falei lá no começo, né? A pulsão, aí sim, a pulsão de vida, né? E ela está muito ligada às nossas membranas, tá? Daí sim a gente pensar numa energia libidinal, o bebê possui esse desejo pelo seio, tá? E esse seio representa o mundo. Então, até já dei outro dia esse exemplo na aula, quem estava vai ouvir novamente, quem entrou agora, é o seguinte, então, o bebê ao mamar, né, que é o primeiro contato com o mundo, né, então esse é o primeiro objeto de desejo, né, e também eu citei o seguinte, ao mamar, não se deve interromper abruptamente, né, essa amamentação, porque existe, segundo a Melanie Klein, uma teoria que a gente vai explorar mais depois, que é o seio bom, o seio mal, que é o mundo bom ou mal, e que pode gerar ali neuroses bem sérias, tá? Para alguns sim, para alguns não, né? Porque cada um de nós possui um cérebro único, uma mente única, né? Anatomicamente é tudo feito igualzinho, né? O cérebro, a construção agora a constituição, não. Constituição do eu, quando eu faço assim, eu estou querendo dizer cérebro e mente, ela vai ser única. A minha é única, a partir do meu histórico de vida e de tudo que me constitui, aí a gente já vai para a genética. Existe algo determinante? Não. Algum fator ser determinante? Não.
cada um é único, e cada um vai responder aos estímulos, e vai ter aos estímulos do mundo, né, externos e internos, de uma forma única, né? Então, por isso que é muito legal vocês irem trabalhando aí essas questões. Então, só recapitulando, eu estava comentando aqui, a fala do Freud, que a pulsão não traz automaticamente aí o objeto, tá? Então, não é um movimento aí linear, né? É uma montagem. Eu gosto muito desse termo aí do Lacan, ele coloca como montagem. Tudo vai ser montado. E quanto mais eu vou me conhecendo, e quanto mais nosso trabalho, a gente leva o outro a perceber o movimento dele ou dela, né? Mas a gente ajuda. Se fosse um movimento automático, né? Então, um homem e mulher, por exemplo, né? Mas a gente sabe que existe a homossexualidade e tantas outras denominações que agora eu nem sei citar todas, mas digo isso com muito respeito. Então, não é exatamente assim, né? Não, o homem vai desejar a mulher vai desejar o homem. Não, não é assim, a gente sabe que não é assim também, tá? Então, existem essa pulsão, essa montagem a montagem desse movimento, é bem isso mesmo. Ela não é linear e ela não acontece automaticamente, bonitinho, tá? Para Lacan, ainda, a pulsão, ela contorna o objeto. Olha que interessante. Ela não se resume, né, a atingir o objeto diretamente, tá? Então, é muito mais profundo. Então, ele até diz assim, não é como uma flecha. Como eu falei para vocês, né? Vontade de viver do bebê, a Karina falou, ao mamar. Gera, então, aconchego, bem-estar, sim, tá? É correto, tá? Você falar dessa energia, né? Essa vontade de viver já é uma pulsão, tá? Traduzindo aí, é uma pulsão, né? Mas é diferente do instinto, tá? Instinto de tenho fome, tá ok? Aí a pulsão vai ser a pulsão do que nós chamamos de vida, né? Porque o bebê ainda não pensa, tenho fome, ele vai sentir algo, né? É muito interessante quando a gente estuda os bebês e as crianças, né? Porque eles não têm ainda propriamente uma consciência daquilo que está acontecendo realmente, né? Se o próprio adulto não tem, né? Isso quando a gente fala das questões inconscientes, né? Então, olha que interessante. Então, essa pulsão não se resume em atingir diretamente o objeto. Que olha o caso da moça que eu citei também, esse case, né? Quando ela tinha esse objeto, tinha conseguido esse objeto, que era a presença aí do namorado dela, ela não se sentia, ela não foi satisfeita, ela não ficava satisfeita, né? Pelo contrário, ela ficava insatisfeita. Aí o desejo dela, a pulsão já era o quê? De repulsa, já era de afastar o objeto desejado durante a semana, né? Então, nós estamos falando de um campo bastante complexo, que é a questão do desejo, tá? E a questão também da sexualidade, né? Então, não esquece o determinismo, né? Vamos pensar assim. E é comum também que os pacientes digam que os seus, como eu falei para vocês, né? Que os seus parceiros ou estão perto demais ou estão longe demais, né? Eles vão apresentar em algumas falas, né? Eu estou usando bastante a questão do parceiro para ficar bem, assim, um exemplo bem mais fácil de entender, né? Então, você pode receber na sua clínica
um paciente ou uma paciente casado, inclusive, né, numa união estável, que seja independente, que mesmo estando, olha só, o objeto de desejo está próximo, mas está próximo de, que mora junto, isso quer dizer, né, está perto demais, isso me incomoda, ou está longe, mesmo estando perto, está longe, ou está longe pela distância. Então, é bem dessa forma mesmo. Então, esse incômodo, né, ele vai surgir. Existe uma brecha, né, há um certo, como é que a gente vai falar, essa falta que eu comentei com vocês, entre o sujeito e o objeto, né, essa pulsão e o desejo, né, ela vai existir. Então, é muito importante a gente ter realmente essa consciência aí. Então, não há uma medida, não tem como a gente medir, né? Por isso, de novo, a fala será muito importante, né? As perguntas que nós fizermos e as livres associações das pessoas que estarão, dos pacientes que estarão conosco, né? Porque não há uma medida perfeita, tá? Segundo Freud, na relação da pulsão com o objeto, né? A partir de Lacan, a pulsão veio a seguinte definição, que a pulsão contorna o objeto. Então, ela faz o contorno. Imagina só, o objeto está aqui, a pulsão veio, que gerou o desejo, passou pela falta, ela, então, contorna esse objeto. Estou simbolizando, tá, gente? Por favor. Então, existe esse contorno, tá? Isso vai ser muito importante. Guardem esse conceito aqui de Lacan, né? A satisfação não é atingir o objeto, como a gente falou, e é algo do próprio contorno. Então, olha só, o movimento em si, ele me traz satisfação, não necessariamente o atingir do objeto, o ter o objeto, né? Algumas pessoas, no senso comum, falam assim, a jornada, agora eu não lembro especificamente como que é a frase, mas a jornada é melhor do que a chegada, é alguma coisa mais ou menos assim. Então, o quão prazeroso é a jornada para você atingir uma meta, a gente está chamando de meta, mas é o objeto, né? Então, quando a gente fala desse circuito pulsional, né? Pensando em pulsões, pensando na falta que esse desejo, né, sente, o desejo sente uma falta, ele deseja um objeto. O que acontece, então? Não é um movimento linear, é um movimento, né, que ocorre. Por isso que a pulsão, então, entendendo, eu acho que talvez fique mais fácil. Quando a gente fala desse circuito pulsional, é que está sempre em movimento, né? E eu posso estar satisfeito ou num movimento de insatisfação, como já foi falado aqui por vocês. A Karina escreveu aqui, se a moça faz esse movimento com frequência, com o mesmo moço, e faz movimento de repulsão, isso parece poder sobre o objeto, um movimento de poder. Karina, eu não entendi o final ali do que você falou. Então, se ela faz sempre esse mesmo movimento de repulsão, parece poder... deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que tem esse movimento que eu citei do exemplo, a pessoa tem se pode ser um controlador, um manipulador, pode ser, se foi isso que você quis dizer, né? Ter o domínio, é isso que você quis dizer, Karina? Ter o domínio sobre o outro.
Pode ser, mas ela quer ter um domínio, nesse caso, com a pessoa à distância. Perto dela, traz um incômodo. Então, pode ser sim, tá? Então, a gente tem, olha só, nesse circuito pulsional, legal, então é isso mesmo. Então, nesse circuito pulsional, é assim mesmo que fala, eu vou ter satisfação, mas eu vou ter algo muito interessante. Eu vou ter o prazer. E nesse exemplo que eu trouxe dessa moça, né, olha só, ela tem, o prazer dela está no desejo, em desejar, o prazer está na falta, né, mas não está em obter ali o objeto, que no caso é o namorado, noivo, né? Enfim, então, essa satisfação dela, né, ela é gerada, olha só que interessante, a satisfação é gerada pela falta. É muito interessante isso, né? A Raquel disse assim, ela teria o domínio em manter o relacionamento. O objeto é muito mais o relacionamento do que o namorado em si. Pode ser também, tá? Pode ser. Não vou entregar o ouro aqui para vocês. Mas é que é um case mesmo, não posso falar. Mas pode ser, sim. Então, o que vocês estão levantando aí de hipótese é isso mesmo, gente, tá? Legal, Raquel, que você escreveu. Pode ser, ela pode ser uma manipuladora, controladora. A Karina, a pessoa gosta mais de estar apaixonada do que viver a paixão. Também, né? Também. E aí a gente vai descobrir por quê. A pessoa, vamos lá, Vanessa, a pessoa vive em constante desejo. Nunca aproveita o momento que está realizando o desejo. Também, Vanessa, que legal, gente. É essa viagem aí que a gente tem que fazer mesmo, tá? Olha, parabéns para vocês, estou muito, muito feliz, muito contente. É isso mesmo, tem que ser viajante, e a gente tem que tirar, olha quantas hipóteses vocês estão levantando. Isso é análise, gente, ai, que feliz, que maravilha, estou vibrando aqui com o que vocês estão escrevendo. É isso, né? Eu vou levantando hipóteses a partir das falas que eu ouço atentamente de quem eu atendo, né? Então, olha quantos pods eu falei aqui. Por quê? Porque vocês enviaram uma série de hipóteses. E é isso que a gente vai levantar hipóteses. Uau, né? Muito legal mesmo. E mais uma coisa que também o Freud fala, e o Lacan também. Satisfação e prazer, e aí está dentro dessas hipóteses aí, satisfação e prazer nem sempre vão andar de mãos dadas, tá? Então, eu posso ter o prazer, né? Vai depender, vamos ver que a Raquel escreveu, daquelas palavrinhas brilhantes, isso mesmo, que poderemos pensar durante a escutativa. Isso, Raquel, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, olha como eu repetindo aí o que eu falei com vocês. Satisfação e prazer nem sempre vão andar de mãos dadas, porque podemos estar em falta do objeto, mas existe uma satisfação. Olha lá o caso da moça, durante a semana ela está satisfeita, mas ela sente falta do objeto, que no caso é o namorado, tá? Mas quando ela tem esse objeto, ela não está satisfeita. Olha que interessante, né? E provavelmente não vai ter nem prazer e nem satisfação, né? Então, um ego satisfeito não necessariamente é o que possui o objeto, mas um conceito bastante importante aí, um conceito psicanalítico bastante importante. E é por aí, por esse caminho que Freud
traz a pulsão de morte. Então, agora sim, Freud fala de pulsão de morte. Lacan já vem depois, não chamando pulsão de morte, mas sim de gozo, tá? Que também não tem a ver com o ato sexual em si, tá? Então, nós vamos perceber na clínica que existe uma repetição, tá? E quando a gente fala dessas palavrinhas aí, brilhantes, né? Esses highlights, né? A gente vai perceber a repetição de movimento que as pessoas vão falar, repetição de emoções, a repetição de palavras mesmo, né? Que vão expressando o que se passa por dentro do aparelho psíquico deste ser, seja homem ou mulher, né? Então, quando a gente fala dessa repetição aí, pensando agora indo já, né, que já são 15h21, passa muito rápido, né? Quando, olha só, me lembrou até, eu vou citar a agressividade que já foi comentada aqui. Ela pode sim, então, a agressividade, o ódio, o masoquismo, eles podem estar ligados, gente, a gente chama de pulsão de morte, mas pode se sentir prazer, né? A gente lê e vê sobre a questão do masoquismo, que existe, quem pratica, né, existe prazer, e não estou falando só do masoquismo na questão sexual, não, tá? Existe o masoquista, você fala, não, mas como assim? Gosta de sofrer, gosta de dor? Existe um prazer ali, tá? Então, a gente vai ter que também perceber esse movimento, tá? E vocês vão perceber, é muito interessante, porque a pessoa, pelas próprias repetições de comportamentos traduzidos ali pela fala, ela mesma nem vai perceber, muitas vezes, tá? Mas a gente também não vai falar, olha, você está repetindo demais isso, pelo amor de Deus, né? Então, jamais, volto a dizer outra coisa repetitiva, jamais aconselhar, jamais, né, cuidado com aqui o feedback, não é momento de feedback, tem muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo com o que você fala, para você não induzir a pessoa, né? Então, nós somos muito escuta ativa, como eu sempre comento com vocês. Então, a pulsão de morte, ela não está ligada sempre, ela não está ligada sempre, é bem isso mesmo? Ainda bem que é no português, né? Se fosse no inglês, a gente não podia usar essa frase. Então, na negativa, né? Pulsão de morte, se você tiver um paciente que é adicto, né, que ele é um usuário de crack, vamos supor, tá, não dá para relacionar logo de cara. Bom, esse cara aí tem uma pulsão alta, uma energia voltada à morte. Não necessariamente, não necessariamente. Pode ser uma hipótese que sim, pode, mas também pode não ser. Isso vai para automutilação, tá? Eu mesma já atendi não vou dizer menino, mas é um pré-adolescente, digamos, que praticava o cutting, tá? E não havia pulsão de morte nele. Pelo contrário, ele tinha uma pulsão de vida muito grande, tá? Então, volto a chamar a atenção para essa questão. A agressividade, o ódio, podem sim, todas elas são forças. O masoquismo, a própria agressividade, o ódio, ou essa automutilação que eu comentei, né? O Freud percebeu que essa força era uma constante, tá?
há o prazer nisso, tá? Há um prazer. Quando esse menino, que eu falei, vou chamar de menino de novo, é um pré-adolescente, porque tinha o quê? Acho que 11, 12 anos. Ele se cortava, e isso foi percebido na escola, para vocês terem noção. Ele cortava com um gilete a perna, tá? No cortes pequenos, né? E em casa ele usava mais calças, né? E a mãe não percebeu, os pais não perceberam por causa disso. Mas na escola a professora percebeu, né? E ele não tinha nem depressão, gente, tá? Então, em 1920, no texto, além do princípio do prazer, o Freud vai tocar, em 1920, tá? Vai tocar nessa questão da pulsão de vida versus a pulsão de morte. Então, olha só, a gente começou a falar lá dos textos de Freud, né? Deixa eu até ver, quando eu citei lá os primeiros, né? 1905, depois teve 1915, olha aí, quantos anos? 10 anos. E depois de mais 10 anos, ele ainda vai continuar falando no texto de 1920, além do princípio do prazer, tá? Então, o Freud, ele manteve esse pensamento dualista, morte e vida. E já vou dizer que foi numa base biologista, né, como os autores citam. Já volto aí para a questão. Vamos ver o que a Karina fala. O masoquista tem muita culpa. Ela está perguntando, desculpa. O masoquista tem muita culpa? Não necessariamente, mas a culpa pode estar presente sim, tá? A culpa é amenizada pela dor? Olha, eu vou dizer que a dor de algo é amenizada pelo prazer. É bem isso mesmo, tá? Eu tenho uma dor emocional. Quando eu penso num ato masoquista ou de automutilação, em algo, qualquer coisa que eu faça comigo que vai me gerar uma dor, por incrível que pareça, essa dor, ela chega a ser prazerosa diante do tamanho, a dor física, tá? Diante do tamanho da dor emocional que aquele ser sente. Eu não sei se eu já citei para vocês, mas eu nunca me esqueci, me marcou muito. Eu era pequena e na escola foram dar uma palestra sobre drogas. Nem existia esse monte de droga que existe hoje, né? Mas apareceu um filme lá, que eu não me lembro mais o nome, que não era Christiane F., que foi um filme famoso na época, era um outro filme, mas era um trechinho, né, que o palestrante colocou, e que mostrava um casal se livrando em abstinência, e abstinência é uma coisa horrorosa, né, isso eu digo por leitura, porque a gente vê as pessoas fazendo coisas horríveis, né, para que quem passa por uma abstinência, né, às vezes até de um cigarro, né, tem muita gente que não consegue, mas no filme, como a gente estava falando da questão da dor, já falo aí, Juliana, pode deixar. Então, ele estava em abstinência de drogas pesadas, na época devia ser LSD, alguma coisa assim. Então, ele pega um ferro quente e coloca aqui no braço, gente. Então, aquilo ali, naquele momento de dor física, foi prazeroso, olha que coisa maluca, né? Aquele momento, aquela dor ali, trouxe prazer, porque por um momento ele não sentiu a falta, olha só, o desejo, né, que ele tinha pela droga, e ele estava no lugar de falta. O lugar de falta, nesse caso, seria abstinência, né, e o objeto do desejo seria a droga, né, então
existia, o que, que ele fez ali? Ele estava se automutilando, mas aí conscientemente, é diferente do caso do rapazinho que eu atendi, tá? Então, olha só, existe uma dor emocional, respondendo ainda, né, Karina, a dor emocional, às vezes, é tão grande, tá, que por isso que muitas pessoas acabam indo, infelizmente, para o suicídio, tá? E então, voltando ao suicídio também, pode ser só existe pulsão de morte numa pessoa suicida? Também não. Por isso que cada caso precisa ser investigado, tá? Então, Karina, se tiver alguma dúvida ainda, pode falar. Eu não sei se você estava na aula de culpa, Karina. Depois você me fala aí. A Juliana me disse assim, por favor, me explica isso. Vai depender daquelas palavrinhas que... É que no comecinho da aula, Juliana, eu falei... aliás, no começo, eu estou falando ao longo também, né? Que o quão importante é nós percebermos as palavras... repetitivas muitas vezes, né? Ou palavras que vão surgindo ao longo da fala dos nossos pacientes, né? Então, eu tenho lá a primeira, segunda, terceira, quarta consulta, e eu vou percebendo algumas palavras que se ligam, né? Que elas fazem parte de um mesmo conjunto, tá? Então, eu vou anotando isso. Poxa, essa pessoa fala bastante de comida, por exemplo, né? E essa pessoa, de repente, começa a falar bastante de comida, ela vai ter alguma questão com comida ali, né? De repente, você vê que a pessoa está muito magra, por exemplo. Eu vou começar a suspeitar. Será que ela, enfia o dedo na boca, né? Será que ela é bulímica? Será que o anorexo é mais anoréxico ou anoréxica é mais fácil a gente perceber, porque aí, dependendo do estágio, né, a pessoa já está muito magra. Mas o bulímico, ele come, né, e ele se dá um jeito de vomitar, né? Então, todas as palavras são importantes. E as palavras que são repetidas, elas são mais importantes. Palavras que fazem parte de um mesmo grupo de emoções, né, também são importantes. Vou ver aqui que escreveram mais aqui. É que eu fiquei com dúvida de novo. Tudo bem. Pode ir perguntando, gente. Não, essa é a minha primeira aula. Aí já nem lembro mais o que eu falei para... tá, você tinha participado da aula de culpa, né? Foi isso. Tá, mas a gente vai repetindo os conceitos, tá? Por causa do horário, infelizmente, não vou entrar muito a fundo, mas vou deixar até anotado aqui para retomar alguma coisa sobre a culpa. Juliana Mendes, então, são as que aparecem várias vezes. Isso, exatamente. Vocês vão perceber que as pessoas, elas trabalham, a gente vai perceber a repetição de palavras, tá? Isso é muito interessante. Então, eu estava dizendo o seguinte, o Freud, eu não participei da aula também. Tá bom, Vanessa. Então, eu até anotei aqui, eu dei uma aula falando só culpa, tá? Mas eu vou incluir culpa em conceitos mais para frente, para vocês também terem... A gente sempre vai retomar e vai entrelaçar, né? Aí eu falei bastante da emoção da culpa, né? Hoje infelizmente, não vai dar tempo, mas na próxima aula, as minhas aulas, pessoal, provavelmente, elas serão às quartas-feiras, tá? As aulas da Prof. Rosana. Então, o que Freud fala? Ele fala assim, o nosso aparelho psíquico está em conflito para lidar com o desejo e a pulsão. Então, não quer dizer que
assim, que eu vá, o que é esse conflito? Esse conflito é esse constante desejo, essa constante busca, como eu citei lá mais uma vez, vou falar o Schopenhauer, né? É um exemplo maravilhoso do que ele fala, a cada desejo vem 10, que eu supro, vem 10 no lugar. Então, nós vivemos constantemente nesse circuito, tá? Dessas pulsões, movidos pela pulsão. E, como a gente viu, a pulsão de morte não necessariamente está ligada ao desejo de morte, tá? O circuito da pulsão volta para o estado anterior. Ah, então Freud diz assim, ele faz uma leitura de vida, que eu estava falando da questão biologista, né? Existe o ser humano, a partir do momento que existe, né, da sua existência, orgânico e vida, liguem isso, orgânico, vida, inorgânico, morte. Então, aí a gente vê também a dualidade, orgânico, inorgânico, vida e morte, dualidade. E ele faz dessa dualidade aí, ele pensa, tá, por dedução, tanto que aí eu lembro que lá no início da aula eu também falei, o Freud foi criticado, né, por alguns seguidores, por alguns discípulos. Mas como assim? De onde surgiu esse conceito? Porque esse conceito veio bem depois, veio lá nos textos de 1920, né? Então, ele faz, é como se fosse, ele fala desse circuito pulsional como se fosse uma tensão. Imagina um elástico, né? Você tensiona, depois você volta. Então, daqui está todo o movimento de prazer em busca do objeto. Eu posso ter a insatisfação, a satisfação, mas eu volto para a pulsão. Então, esse momento, né, esse movimento, esse circuito todo aqui, né, é como se eu voltasse para, segundo Freud, para um estado inorgânico. E lembra lá, inorgânico representa, entre aspas, a morte, né, simbolicamente dentro da fala do Freud, pensando em pulsão. Então, quando a tensão volta, o estado de não tensão, para Freud, é essa pulsão de morte. Então, por isso que eu frisei bastante. Não necessariamente o conceito pulsão de morte é de quem se droga, ou de quem se mutila, ou de quem deseja morrer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que nós somos psicanalistas, por isso que nós cuidamos muito da escuta ativa, cuidamos, sim, de ouvir muito bem, prestar atenção nas palavras, e também, muitas vezes, no que é dito. Como eu já disse anteriormente, você pode receber alguém que, num certo dia, vai dizer assim, não consigo falar nada hoje. Aí você vai forçar a pessoa a falar? Não. Vou dar, o povo está se manifestando aqui. Obrigada, Juliana. Deixa eu ver o que o Alberto falou. Através da psicanálise, podemos mudar o objeto de desejo da pulsão? Entendi. A Vanessa agradeceu ali. Olha, vai depender muito se isso vai ajudar, vai contribuir, tá? Para a felicidade do ser, né? Para a satisfação dele. Sim, vai ser possível, tá? Porque dentro desse circuito aí, porque olha só o caso que eu trouxe desses namorados aí, por exemplo, né? Será que esse objeto e a gente vai ter que pensar também numa coisa, vai mudar o objeto ou é o desejo? Onde que está a questão? É no desejo? É nessa falta? Eu estou fixada na falta? Eu estou desejando a pessoa certa, nesse caso aí, desse objeto que era esse namorado, né? Será que eu só não queria preencher um espaço? Ou, muitas vezes,
as pessoas só têm um relacionamento para dizer para o mundo que tem, e não propriamente porque ama aquela pessoa, né? Então, esse objeto, que se chama João, por exemplo, né? Não seria o mais adequado para a Maria. Então, a gente vai ajudar a Maria a enxergar aonde que está a questão dela. Se está no desejo, pode ser uma fixação, né? Está no desejo, na falta, ou está propriamente não é no objeto. Então, esse objeto vai ter que se mudar. Tira o João aí da linha, né, de objeto e vamos em busca de outro objeto. Então, sim, Alberto, pode ser mudado, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado, né? Volto a dizer, em realmente entender. E isso pode, com cada paciente, isso vai levar um tempo, porque é um processo, né? É uma análise, né? A análise é muito linda. Esses dias eu ouvi um psicanalista falando do quanto libertadora, né, é a análise. Diferente de muitas outras, puxando sardinha para nós, né? De outras psicoterapias, né? A análise é muito libertadora, porque ela traz ao sujeito essa liberdade. Não sou eu que vou perceber, poxa, mas essa Maria fica com esse João, vou dar um jeito de falar para essa Maria, Maria, o João não é para você, né? Não, vai ter que ser a Maria que vai perceber aonde que está a fixação dela, onde que estão as dores dela, e eu vou ser, enquanto analista, a facilitadora, né? Mas é o querer, né? Ver o meu paciente feliz, né? Satisfeito, mas essa satisfação vai ser constante também, não vai, porque ninguém está satisfeito o tempo inteiro na vida, a gente sabe disso, né? Exemplo, impulso de roubar, sentir excitação, é isso que você quis dizer? Em roubar, sentir essa necessidade. Esse seria o objeto que você está falando, tá? Então, aí eu vou levar essa pessoa, eu vou investigar, né? O que está levando essa pessoa a ter esse prazer? Na verdade, eu vejo nesse exemplo, Alberto, o prazer, né? Porque, ó, esse impulso aí é a pulsão, né? E a pulsão é o desejo. E eu tenho esse prazer aí no roubo. Talvez essa pessoa, ela vá até sentir culpa. Ela nem se sinta satisfeita quando ela realize o roubo, né? Como você falou, deu o exemplo aí. Então, eu preciso, mesmo por isso que eu falei, realmente ver onde está o prazer, ver o que levou essa pessoa a ter o desejo, no caso, no exemplo que você citou aí, de roubar, né? Então, é uma investigação, gente. A gente tem que ter esse raciocínio e esse instinto também, e essa análise, né? A análise é isso, é a análise da análise, né? Então, sim, a gente sabe que, e as pessoas vão dizer coisas moralmente, entre aspas, né, erradas lá, que a gente não vai fazer caras e bocas, e que a gente vai ouvir com muito amor, sempre acolhimento, né, porque tem pessoas, por exemplo, que elas são cleptomaníacas, né, elas têm um prazer em fazer isso. Lembrei agora, eu estava falando, mas buscando aqui na minha mente essa questão do prazer em roubar, né? Pode ser um ato de compensação também. Então, a gente tem que analisar sempre, caso a caso, tá? Karina, na análise, é para buscar pelo entendimento da causa do sofrimento, mudar o foco da energia pulsional. Vamos ficar só com essa primeira frase, tá? Na análise, eu vou em busca, na verdade, eu não, né?
o, o meu paciente, ele pode ser que ele nem saiba disso, mas ele veio em busca de entender as causas de sofrimento dele, ou de conflitos, né? O ideal seria que a pessoa viesse antes do sofrimento, né? Porque quando vem com sofrimento, não que seja ruim para nós, tá? Mas, poxa, a pessoa já está em sofrimento. O ideal seria vir antes, né? Exatamente. Então, eu vou ajudar, sim, né, essa pessoa a entender esse sofrimento, tá? A entender essa energia. E como trabalhar esse foco, tá? Muito cuidado com essa coisa, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, tá? Muito cuidado mesmo, porque eu sou um agente, né? Eu sou uma facilitadora, você, enquanto psicanalistas, né? Nós vamos, olha lá, vou até usar a fala do Alcides ali, fazer uma investigação, né? Que a minha fala também, né? Investigação analítica, né? Só que ele pergunta, teria como ponto de partida a fase oral, anal ou fálica? Eu penso que sim, tá? Sim, numa grande maioria dos casos, tá, Alcides e todo mundo, né? Porque lá desde que a gente, só que eu ainda vou mais atrás, né? A gente, essa primeira, né, só que o ponto zero, primeira infância, né, só que quando a gente fala de 0 a 7 anos, é a partir do momento que você nasce. Mas, dentro dos meus estudos, o que eu já comentei, inclusive, para vocês, a vida intrauterina é extremamente importante, extremamente. Eu acho que essa eu não contei para vocês, mas eu tenho uma pessoa que está em atendimento, que a mãe só teve a ciência da gravidez aos 5 meses. E essa pessoa sofre, seja uma pessoa adulta, uma pessoa casada, e sofre com rejeição, tem uma série de outras questões. Então, quando ela começou a se sentir rejeitada? Na vida intrauterina. Então, o ponto zero seria, na verdade, o ponto de concepção, tá? Mas, segundo Freud, é a partir do nascimento. E a gente vai, sim, né, a gente tem muita coisa para explorar aí, fase oral, fase anal, fálica, são fases, assim, super, super importantes, né, se você ainda vai ser mãe ou pai, né, essas aulas serão muito boas para você, foi o que eu senti, mas quando eu tive aula, essas aulas já há muitos anos, mas minhas filhas eram pequenas, né, então deu para aproveitar alguma coisa ainda. Mas inclusive para nós, né, para a gente entender, volto a dizer, fazer análise é um dos pilares da nossa formação, né, da formação do psicanalista. Então, eu concordo plenamente, Alcides, fase oral, fase anal e fálica, e a gente começar também a observar, quem tem criança em casa começa a observar aí, e para a gente já ir partindo, infelizmente, né, para o final, então a pulsão de morte seria uma força disruptiva, olha que interessante, desagregadora e destruidora, tá? Por exemplo, ela pode estar sendo dirigida diretamente, pode ser dirigida pelo próprio sujeito ao próprio sujeito, ou a outro sujeito, tá? É o que a gente falou da automutilação, autodestruição, né? Mas pode ser também dirigida ao mundo externo. Nossa, tem tanta coisa para falar ainda, mas vou resumir aqui. Freud, então, ele vai
utilizar, por exemplo, a questão da identidade, né? E olha só, pensando em dualidade, o Freud diz lá que a pulsão de vida tem a ver com Eros, que é a deusa, né, grega do amor, em contraposição ao deus Thanatos, que é a personificação da morte, tá? Tem o Hades, que é o que reina lá no inferno, né? Mas tem o deus Thanatos, isso mesmo, que personifica a morte. Para Freud, na pulsão de vida, se reúne, então, a questão dessa pulsão sexual, libidinal, né, de autoconservação do eu. Então, a pulsão de vida, na pulsão de vida existe a autoconservação do eu, tá? Para a gente ir caminhando aqui, o que é importante falar. Essa visão biologista, segundo os autores, né, volto a dizer, não foi muito bem vista pelos discípulos de Freud, tá? Porque aconteceu? O Freud, ele realmente relata que esse termo cunhado aí, esse conceito de pulsão de morte, ele não trouxe da vivência psicanalítica de consultório, foi mais por dedução, tá? Então, os críticos dele disseram assim, que ele trouxe um conceito especulativo, mas mesmo assim, a gente tem que considerar, tá? Deixa eu ver o que mais. Se você se encontrar também no consultório com uma pessoa muito crítica, tá? Uma crítica com relação a ela, ou com relação a um alto nível de crítica, né, com relação a ela mesma ou ao mundo, entre aspas, você pode também, é um movimento que a gente pode relacionar com a pulsão de morte, tá? Hoje não vai dar tempo, infelizmente, de falar as minhas 4, 5 páginas aqui, porque ainda teria, a gente teria que falar um pouquinho aqui do Lacan, mas eu volto a falar com vocês com relação ao que Freud chamou de pulsão de morte, o Lacan já falou de gozo, né? Então, também, olha lá, numa pessoa muito melancólica, né, melancolia que hoje a gente chamaria de depressão, né, uma melancolia grave, uma tristeza profunda, né, onde existe aí um superego, né, que pressiona demais, né, que é o caso quando a pessoa se critica, se culpa demais, né, e isso vai a culpa ela traz tristeza, não tem por onde, né, e muitas vezes um estado depressivo advém de uma grande culpa, né, não sei onde foi que eu vi, mas isso é dentro das leituras, né, uma pessoa adulta dizendo o quanto que ela não aguentava mais viver, porque enquanto criança, ela estava brincando, essa pessoa brincando com o irmão, e puxou o tapete, o irmão bateu a cabeça e virou, aquilo foi piorando, enfim, foi um trauma craniano mesmo, e essa pessoa, na vida adulta, já casado, não conseguia ser feliz, né? Então, esse tinha desenvolvido uma pulsão de morte, né? Olha, uma vida inteira, né? Aí advindo da culpa. E ele era uma criança, ele fez uma brincadeira, ele não teve, o objeto de desejo dele ali não era matar o irmão, né? Então, vamos lá, estamos meu Deus, estamos quase terminando, né? Olha, gente, eu deixo também de indicação um texto do Freud, de 1924, e o título é O Problema Econômico do Masoquismo. E
economia em psicanálise não tem nada a ver com financeiro, tá? É economia de energia, tá? Então, esse texto é bem bacana para vocês darem uma olhada. Tem um texto também de 1937, Análise Terminável e Interminável. Muito interessante também, tá? Lembra que eu falei para vocês da repetição, né? Então, para Freud, aqui nesse texto, o retorno da pulsão ao estado anterior vai ser o que ele denominou como pulsão de morte, né? E culpa não resolve, o que resolve é sentir a responsabilidade, é conviver com as consequências. Só adulto consegue? Culpa infantil, Rosana? Existe a psicanálise para crianças, né? Então, é um trabalho muito profundo, né, de se fazer, né? Mas é possível, sim, a gente trabalhar com crianças, tá? Inclusive, essa autora que eu citei, a Melanie Klein, ela foi, digamos, a precursora, né, da psicanálise com crianças, né, de conceitos psicanalíticos com crianças, tá? Existem psicanalistas que se formam e vão atender crianças, né? O meu público, eu atendi esse pré-adolescente, então é mais ou menos com quem eu me sinto à vontade e como foi acontecendo. Mas eu já lidei, enquanto psicopedagoga, com crianças, né? Aliás, eu fui para a psicanálise por causa da psicopedagogia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dê tempo de falar, antes de cair tudo aí. Olha, para a gente fechar, o Lacan, ele fala, né, da pulsão de morte como uma linguagem do ser. Olha que bonito também, né? E como uma síntese, né, da própria pulsão, uma síntese da pulsão. Por isso que a gente não deve ficar pensando em pulsão de vida e pulsão de morte, né? É importante, em primeiro momento, a compreensão do que é pulsão, tá? E ele diz assim, que para Lacan só existe a pulsão, e nessa pulsão existe a pulsão de vida, né, e a pulsão de morte, juntas, né, ele diz isso, e enquanto ponto limite da sua fundamentação de força de construção e de contrariedades e de negatividades também, né, e que a pulsão é uma linguagem do ser. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Vou dando, então, o meu boa tarde para todos, um bom resto de sábado. Muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham tido proveito, tá? Não se encerra por aqui o assunto, muito pelo contrário, né? Uma coisa vai puxando a outra. Você vê, hoje a gente falou de culpa, mas a gente vai retomando, puxando e entrelaçando, né? É estudo para a vida inteira. Então, super beijo para cada um de vocês que esteve aqui presente. Muito, muito obrigada.